aonde então, passando por Samaria, ele continua a sua jornada, indo para Jerusalém, e de repente acontece algo maravilhoso. Os 10 conseguem ver Jesus, e eles não só viram, eles reconheceram ele. Tanto que a palavra de Deus diz que eles chamaram ele pelo nome, Jesus, Mestre. Eles reconheceram Jesus. Eles veem, reconhecem, e eles gritam em alta voz, porque havia uma distância entre eles. Por quê, pastor? Porque eram leprosos. O que significa lepra? Lepra significa impureza, pecados, imperfeição, sujeira na vida, exclusão, vergonha. Levítico capítulo 14, vamos ler lá, porque Jesus ele relata uma palavra nesse texto que está em Levítico. E isso chama a nossa atenção porque o Antigo Testamento está ligado ao Novo. Eu estou tendo experiência com um jovem que começou novo lá na empresa, e ele mora também em Conselheiro, então a gente sai junto da empresa, eu vou a pé trabalhar e ele vai de ônibus de manhã. Eu já chamei ele para ir a pé comigo, né? Ele vai de ônibus de manhã, mas nós voltamos juntos. E Deus está me dando a oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Deus, da palavra de Deus para ele. E ele tem muitas perguntas, e como é bom a pessoa ter perguntas, porque eu também faço pergunta para ele pensar naquilo que ele está falando e pensar naquilo que realmente Deus quer falar com ele. E é interessante, querido, que ele falou comigo sobre pecados. Se Deus realmente perdoa e como Deus perdoa pecados. Isso me chamou a atenção porque ele reconhece que ele é pecador. Mas eu peguei e falei com ele, eu também sou. Mas você não é pastor, você não está na igreja? Eu falei, querido, eu sou igual a você. Mesmo sendo pastor, mesmo estando na igreja, eu também sou falho, eu também peco, eu também erro. E não vamos ler daqui a pouco um versículo que fala sobre isso. Mas é interessante, querido, porque esse jovem, ele está com uma sede de aprender da palavra de Deus, e aos poucos eu estou ensinando, e ele falou assim, ele fez a pergunta para mim, por que na Bíblia tem Antigo Testamento e Novo Testamento? Quer dizer que só o Novo é que vale? O Antigo não vale? Eu falei, o Antigo Testamento está ligado ao Novo Testamento. O Antigo Testamento fala realmente preparando o povo para receber o Messias, falando a respeito do Messias, Jesus Cristo. E eu venho conversando com ele e fazendo esse discipulado com ele no período de 20, 25 minutos andando e falando da palavra de Deus para ele. E olha só Jesus falando do Antigo Testamento, de um texto ao qual ele traz, e ele relata isso em Lucas capítulo 17 também. Levítico capítulo 14, de 1 a 3, diz assim: o Senhor disse a Moisés, esta é a regulamentação acerca da purificação de uma pessoa com grave doença de pele, lepra. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e a examinará se a pessoa foi curada da grave doença de pele. Porque, querido, quando alguém estava leproso, essa pessoa era excluída da cidade, excluída da família, excluída, querido, do convívio, do relacionamento com as outras pessoas, não podia ficar junto. Um leproso, ele não poderia tocar numa pessoa pura que estava sem lepra, não podia. Tanto então que quando eles começam a gritar por Jesus Cristo, mestre, eles estavam uma certa distância, não poderia tocá-lo. E eles sabiam disso, tanto que eles fazem o quê? Gritam. Querido, eu não sei se você já teve algumas experiências com Deus, de clamar, de gritar. Eu não sei, há poucos dias atrás a pastora estava pregando aqui, de fazer alguma coisa que você ainda não fez. Porque o evangelho para o mundo é loucura. E eu não sei se você já fez alguma loucura assim. Eu lembro de uma campanha que nós estávamos, que o bispo Sérgio nos levou numa campanha de 40 dias, uma jornada de mudança e transformação. E no período da campanha nós tínhamos que rodear, assim como o povo de Israel então rodeou a cidade de Jericó, para que o milagre então acontecesse.
E ele desafiou a gente também a rodear o bairro onde era a nossa igreja. Ali então em São Gonçalo, eles também fizeram em Niterói, as demais igrejas fizeram também. Rodear orando. E para as pessoas na rua, em São Gonçalo, que muitas pessoas ficavam na rua, porque em São Gonçalo tinha muitas pessoas lanchando nos bares, entendeu? Nas lanchonetes e tudo, e a gente passando, a igreja, orando, pelo quarteirão todo, querido, voltando, 7 vezes. E fizemos isso durante 7 dias. Foi um ato profético, querido, sobre o bairro, sobre o local que nós estávamos como igreja, e profetizando, orando e declarando, e as pessoas olhavam para a gente e achavam que a gente era louco. Mas era algo que nós estamos fazendo para a glória de Deus, e ouvindo o nosso líder, nosso mestre, o nosso discipulador, naquilo que Deus falou com ele para fazer, e assim nós fizemos. E naquele tempo, grandes coisas, nós cantamos aqui, grandes coisas Deus fez. Você pode dizer amém por isso, amados? Nós estamos declarando nesse dia que grandes coisas Deus vai fazer, grandes coisas estão por vir nesse lugar. Você pode dizer amém por isso, queridos? Em nome de Jesus. E eu quero que você ouça e abra os seus olhos, seus ouvidos para ouvir e crer naquilo que Deus está falando nesses dias. Talvez algumas pessoas não acreditam mais. Talvez algumas pessoas estão incrédulas. Talvez algumas pessoas que não estão conseguindo mais ver. O diabo cegou o entendimento das pessoas de tal maneira que não estão vendo. Mas olha aqui para mim, você que está em casa também, querido, preste atenção. Deus está fazendo milagres nesse lugar. Preste atenção nisso, amados. E eu estou vendo isso acontecer, sabe, na vida de quem? Do nosso pastor. Você não sabe, querido, e talvez não entende o que é uma pessoa entrar num quadro de depressão profunda e sair de lá. Muitos não conseguem. Muitos sabem qual é o fim, infelizmente, a morte. E o nosso pastor a cada dia está vencendo, cada dia está superando, cada dia ele sobe mais um degrau, cada dia ele está avançando, porque Deus está fazendo milagre na vida do pastor Oscar, da pastora Ana. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir bem forte isso aí nessa noite, amém, amados? E Deus está mostrando para a igreja isso, fazendo na vida do anjo da igreja. Querido, olha aqui, preste atenção. Se está acontecendo na vida do nosso líder, do nosso pastor, da nossa cobertura espiritual, vai acontecer na sua vida. Oh Deus. Que a igreja possa entender. Jesus, nos seus ensinamentos com os seus discípulos, repetia várias vezes a mesma coisa. Por quê? Porque eles ainda não entendiam. E passou um tempo para que eles pudessem entender. E quando eles entenderam, nunca mais foram os mesmos. Quando a igreja entender, nunca mais ela será a mesma. Quando a igreja entender, ela nunca mais será a mesma. E aqui havia esses 10 leprosos, e eles estão, querido, vivendo um momento difícil, complicado. Excluído da família, excluído do povoado, excluído da cidade onde moravam. E eles estavam, querido, numa aldeia de doentes, de leprosos, porque eram impuros. E ali então eles estavam. E aconteceu uma oportunidade única na vida deles, maravilhosa na vida deles. Onde então eles puderam ver Jesus. E eles gritaram por ele. Gritaram. E Jesus ouviu. Fala para quem está do seu lado, Jesus ouve. Jesus ouve o seu clamor, Jesus ouve a sua oração, Jesus ouve o que está dentro de você, Jesus vê você lá no seu quarto de guerra, Jesus vê você, querido, nos momentos difíceis da sua vida, Jesus vê as suas lágrimas, o seu choro, e Jesus está vendo você. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo, amados. A lei, então, de Moisés declarava para que o povo, então, todo leproso, ficasse fora do arraial. E assim eles ficaram.
Só com Jesus Cristo é diferente. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Queridos, todos pecaram. Quem? Todos nós. Quem são pecadores? Todos nós. Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas Jesus Cristo veio, amado, para nos purificar de todo pecado. Jesus veio para tirar, querido, da gente a impureza. Ele veio para tirar da gente a doença, a lepra, a sujeira. Ele veio tirar isso de cada um de nós. Ele veio para isso, querido. Ele veio para trazer uma bênção tremenda. Qual é o resultado disso em nossas vidas? Somos perdoados, somos salvos, somos justificados. Esse é o resultado. Hoje, o jovem Cauã, ele me perguntou, como é que é esse negócio de perdão? E eu falei com ele, você conhece a oração do Pai Nosso, que Jesus Cristo ensinou? A oração ao qual ele falou que é um modelo, ensinando os seus discípulos a orar. Você conhece? Ele conhece. Eu falei, como é que é? Porque eu tenho que incitar a pessoa a fazer, a orar, a falar, a colocar para fora. E como ele fez pergunta, eu faço também perguntas. E ele começou então, na rua, a gente está andando na rua, ele começou a fazer a oração do Pai Nosso. Na rua, ele começou. E ele pegou, eu perguntei para ele, você entendeu? Ele não. Como é que começa a oração? Pai Nosso que estás nos céus. Opa, Deus é teu Pai. Os olhos dele começaram a encher de lágrimas. Sabe por quê? Porque o pai desse jovem está preso. Errou a primeira vez, foi preso, a segunda vez foi preso, e a terceira vez, mais uma vez, 3 vezes. O pai dele está preso, esse jovem passa uma vida, querido, um sofrimento muito grande. Ele estava no sinal vendendo empadão. E a dona da empresa, querido, quando parou no sinal, viu aquele menino vendendo empadão, ela estacionou o carro, ela chamou ele e perguntou a ele se ele queria trabalhar na empresa dela. E vai fazer 1 mês que ele está trabalhando lá com a gente. Foi Deus que colocou aquele jovem, aquele menino lá, para que Deus então pudesse falar do amor dele para ele. E eu tenho orado todos os dias na oração pela manhã que nós estamos fazendo. Eu quero convidar você e você que está em casa a participar conosco da oração das 6. É para toda a igreja. E quem está convocando a gente é o nosso pastor, para orarmos juntos, às 6 horas da manhã. E eu oro por ele de manhã. E eu vou para o trabalho em oração, por cada pessoa lá do ambiente de trabalho. E também oro pela minha família. Queridos, estamos vivendo um tempo novo, e eu quero desafiar você a entrar nesse vagão. Fala para o seu irmão que está do seu lado, meu irmão, entre nesse vagão. Fala para quem está do seu lado, entre nesse vagão. Porque, querido, na locomotiva lá na frente, quem está puxando é Deus. E os vagões vêm atrás, conectados. E os vagões somos nós. Se conecte. Também, querido, entre e faça parte daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Você não pode ficar de fora. Se junte ao braseiro, querido, e deixa Deus também incendiar a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta para você aqui, amados. Qual é o maior milagre? A salvação. O maior milagre que existe, querido, é a salvação. Eu já fiz essa pergunta aqui, querido, na igreja. Quantas pessoas da sua família que ainda não foram salvas? Que ainda não são? Quantas pessoas, querido, que você conhece, amigos, colegas, do seu relacionamento do dia a dia que ainda não foram salvas? Isso tem me incomodado muito nesses dias. Essa campanha que nós estamos fazendo nesses dias tem mexido muito comigo. E Deus, querido, Ele quer que todos, muitos sejam salvos. Eu sei que nem todos serão, mas Deus quer que muitos sejam salvos. E Deus, Ele quer usar você para que vidas sejam salvas. Você pode dizer amém, amados? Você como um canal de bênção para Ele. E o maior milagre, amados, é a salvação.
quais foram os passos então, querido, que esses 10 leprosos deram até então a conclusão desse milagre? Eles viram Jesus. Eles foram até o encontro, em uma certa distância, ficaram de Jesus e eles pediram ajuda. Por que nós estamos aqui na igreja? Porque nós precisamos. Porque nós estamos numa célula, porque precisamos. Porque estamos no discipulado, porque precisamos. Porque a gente vem na terça-feira, sábado, domingo à igreja, porque nós precisamos. Nós precisamos estar aqui, nós precisamos da igreja. Aqueles 10 leprosos precisavam de um milagre na vida deles. Eles precisavam de um milagre, de uma cura, porque não aguentavam mais estar longe, distante daquilo que eles amavam, a família, o povoado deles. Então eles têm uma oportunidade única, ao qual eles não abriram mão dessa bênção maravilhosa, amados. Então, quantos aqui tiveram fé? Interessante que algo me chama a atenção, e quando Jesus falou para eles então se apresentar ao sacerdote, a palavra de Levítico 14, ir ao sacerdote, eles vão. Eles ouvem a palavra e obedecem, e eles vão. Quando estão indo a caminho para se apresentar ao sacerdote, todos os 10 foram curados. Então, todos os 10 tiveram fé. Eles creram, os 10 foram curados, os 10 creram então na palavra que Jesus deu a eles. Jesus só falou: vão e se apresentem ao sacerdote. Só isso. Com certeza que eles já ouviram falar dessa palavra, para serem curados, para serem purificados. E com certeza então, opa, o nosso mestre falou, ele falou, nós vamos, e eles foram. Agora algo mexe com a gente aqui também. Dos 10, quantos voltaram? Só um. Só um. Por isso, querido, todos tiveram fé. E todos, querido, nós também precisamos ter fé, crer que Deus é poderoso para fazer, ouvir a voz, a palavra e obedecer, e o milagre vai acontecer. Mas uma coisa que nós temos que ter além da nossa fé é a gratidão. Eu posso ver um amém mais forte, amados? Querido, só um foi grato. Só um dos 10 voltou. Quantas pessoas vêm à igreja e recebem uma bênção? Uma porta se abre, um pedido que faz, querido, uma necessidade que tem, Deus move os céus e a terra em favor deles e opera uma bênção maravilhosa, um milagre acontece. Mas quantos depois voltam? Quantos permanecem? Um então voltou, querido, para ensinar a cada um de nós que a fé e a gratidão têm que andar juntas. Não basta só ter fé, não basta só você receber uma bênção, um milagre, querido. É interessante você também ter uma vida de gratidão a Ele. Do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele é poderoso para fazer, do que Ele opera. Crer e acreditar nesse poder maravilhoso de Deus. Sermos abençoados, curados, livres e libertos, e recebermos a bênção da salvação. Porque Jesus Cristo, quando olha para Ele, volta lá para mim em Lucas 17, no versículo 19. Lucas 17, 19. Então Ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Que não foi só fé, não foi só um milagre que acontece na vida dele, porque ele volta, porque algo impulsionou aquele um. Então, porque não tem o nome dele aqui, não fala o nome dele, aquele um, então ele volta, e quando ele volta, ele se prostra, se derrama, ele adora a Jesus, e ele se prostra aos pés de Jesus. Ô irmão, você é livre, livre para adorar, livre para se prostrar, livre para se derramar aos pés de Jesus. Você é livre. Quantos são livres aí, diga amém. Glória a Deus.
E aquele então, ele se volta para Jesus Cristo então, e ele se derrama, se prostra aos pés dele, e Jesus fala com ele: a sua fé o salvou. Ele não só recebeu a bênção de um milagre pela fé, mas ele também recebeu a bênção da salvação na vida dele. Meu Deus, o maior milagre não foi somente ele ser limpo de uma doença, de uma lepra, mas o maior milagre foi a salvação daquele homem. O maior milagre. Então a Bíblia nos ensina o que é gratidão. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre gratidão em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas. Você pode dizer amém, amados? Você pode estar passando a luta que for aqui, mas querido, o que vai acontecer, o que está por vir na sua vida, é muito maior do que você está vivendo aqui nessa terra. Então, seja grato, então, celebre, então, querido, que haja vida em você, de você pensar que você vai passar uma eternidade, porque o que nós passamos aqui são leves e momentâneas tribulações, mas, querido, vem uma glória eterna aí, algo maravilhoso que vamos passar com esse Pai, querido, que nós adoramos e servimos aqui, e que eu tenho que sempre estar olhando e olhando para isso. Eu vou passar uma eternidade com o meu Pai. Meu Deus do céu, o que esses 10 leprosos tinham de igualdade? Uma vida miserável, porque estavam doentes, afastados completamente de todos, a sua miséria, estavam distantes de Jesus Cristo, completamente distante. Havia nos 10 um grito de socorro, e eles gritaram: Jesus, mestre, ajuda-nos. Havia neles um grito de socorro. Em todos neles haviam fé, e todos foram curados. Mas o que diferenciavam dos 10, um deles, havia uma diferença muito grande. Ele voltou. Ele voltou. E nesses dias de oração que nós estamos orando, não só às 6 horas da manhã, porque tem oração também às 19 horas, é isso? Todo dia às 19 horas também tem um canal também aqui da nossa igreja que tem oração às 19 horas. Estamos orando para que pessoas sejam salvas, que ainda não são. E estamos orando para que aqueles que se afastaram, volte para o Senhor. E querido, quando as pessoas voltarem aqui para a igreja, porque vão voltar muitas pessoas aqui para a igreja, quando voltar, abraça essas pessoas. Que possamos fazer como o pai do filho pródigo, que estava ali de braços abertos para recebê-lo, e que possamos estar aqui todos os dias, todos os cultos, toda reunião está aqui de braços abertos, porque vai chegar um dia que os filhos pródigos vão entrar por essa porta, e vão voltar para os braços do Pai. Você pode dizer amém, amados? Essa bênção desse milagre vai acontecer. Um pôde voltar então para agradecer. Um pôde voltar e se derramar aos pés de Jesus, querido, e receber a glória do Pai. Um pôde voltar e ser abençoado pelo Senhor e receber a bênção da salvação. Um pôde fazer isso. Então, que não haja em nenhum de nós críticas, julgamentos por 1, 2, 10, 100 pessoas que vão voltar. Que haja uma festa nesse lugar. Que haja uma celebração nesse lugar. Que haja uma festa no céu. Assim como o Pai fez para o filho que estava morto e reviveu. Que estava perdido e foi achado. Que haja uma festa nesse lugar por todos aqueles que vão voltar. Em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Aleluia. Aleluia. O que é gratidão, pastor? Gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. Meu Deus, eu vou repetir.
Gratidão é a qualidade de receber e valorizar as dádivas, as bênçãos recebidas. Isso é gratidão. Isso é gratidão. E eu quero fechar lendo o último versículo com vocês, que também o apóstolo Paulo traz para a gente sobre gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Tem como ampliar o versículo aí, meu amado? Ali na tela não está. Amém. Isso. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Então, querido, deem graças ao Senhor, em todo tempo, em toda e qualquer circunstância e situação, seja grato. Agradeça ao Senhor, seja grato ao Senhor, amados. Oh Deus. E quando Deus vê em nós essa virtude, quando Deus vê em nossos corações, querido, esse coração grato por toda dádiva, toda bênção recebida, no lugar da queixa, no lugar da murmuração, da reclamação, Ele vê em nós gratidão, o ambiente é outro, algo novo acontece, amado, em nome de Jesus. Então muda. Uma das coisas que o Cauã me perguntou foi assim: como que você consegue? Porque ele passou um momento hoje difícil também lá na empresa lá, e ele falou assim: como que consegue mudar essa chave, como que consegue mudar esse pensamento? E eu falei: querido, eu começo a pensar na palavra de Deus, e eu começo a pensar na palavra, e logo vem um louvor, e eu começo a cantar no louvor, porque a minha boca tem que falar o que o coração está cheio, e eu não deixo entrar aquela palavra de crítica na minha vida, no meu coração, não deixo entrar no meu coração aquilo que os outros pensam a meu respeito. Por quê? Porque Deus tem pensamento de paz a meu respeito e não de mal. Então eu começo a mudar aquilo ali, para que então, dentro de mim, o ambiente também seja transformado. Querido, eu sou grato a Deus por estar vivendo esses dias e tendo oportunidade de estar discipulando essa pessoa em poucos minutos juntos, ensinando a palavra de Deus, e poder então viver essa campanha maravilhosa que nós estamos vivendo nesses 21 dias, e poder então ver os sinais e prodígios e maravilhas de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. O apóstolo Paulo está nos ensinando que quem é grato a Deus é muito mais feliz. Quem é grato a Deus é muito mais feliz. A fé e a gratidão têm que andar juntas. Que agora, nesse momento, você aí, você em casa, você que ouviu essa palavra e recebeu no seu coração, você que entendeu aquilo que o Senhor falou com você, você que precisa que a sua fé cresça, aumente, você que ainda não tem fé, você que crê nesse Deus poderoso e soberano, e você que está em busca de um milagre, creia, confie e acredite que vai acontecer em nome de Jesus. Porque Jesus não está só passando, Ele está aqui. Assim como Josi falou no início, Ele está aqui, Ele está aqui. Pois Ele falou: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E que nesse momento você possa clamar, você possa gritar, você possa falar, você possa pedir. Peça. Interessante que eu lembrei aqui agora que esse jovem, ele me perguntou também hoje: será que as pessoas não pedem demais a Deus? E ele falou: querido, pedir está escrito na Bíblia, mas eu tenho que saber pedir. Eu tenho que saber pedir. Pedir, dar-se-vos-á.
Buscar, encontrareis, batei, abre-se-vos-á. Foi Ele que falou para pedir. Mas, querido, muitas pessoas pedem e não recebem porque não sabem como. E Ele me perguntou, como então? Como a oração do Pai Nosso ensina, reconhecendo quem Ele é. Quem é Deus? Quem é Deus? Ele é o teu Pai. Ele é o Pai nosso que está nos céus. Ele é santo. Ele é santo. Vamos adorar o Senhor.